Olá, queridos. Vamos trabalhar com mais um texto. Eu fazendo a minha meditação matinal, eu descobri neste texto que eu vou apresentar para vocês uma oração muito boa de se fazer. Por isso que eu estou chamando de uma boa oração. Nós vamos trabalhar agora com o salmo de número 17, versículos 1 a 6. E eu estou chamando essa oração de uma boa oração. Será que todas as orações são boas? Sei lá, meus irmãos, às vezes nós fazemos umas orações aí que não sei se são boas, não sei se agradam a Deus, né? Uma oração sem muita estrutura, uma oração em que nós até atropelamos a Deus, falamos coisas que não se deve. Ainda bem que o Espírito Santo intercede por nós e conserta as nossas orações. O que é uma boa oração? Eu diria que uma boa oração, deixa eu colocar aqui para os irmãos antes de voltar para o texto. Primeiro, precisamos aprender a orar e precisamos estruturar bem a nossa oração. Oração é uma dádiva de Deus que Ele permite que nós batamos um papo com Deus, né? Com Ele. É um canal aberto para nós conversarmos com Deus. Agora, precisamos aprender a orar. E é muito bom uma disciplina, né, de observar, por exemplo, algumas orações nos salmos em que sempre tem uma estrutura bonita e a gente estruturando a oração fica uma oração muito agradável a Deus e fica uma boa oração. O texto que nós vamos trabalhar hoje é esse aqui de capítulo 17, versículos 1 a 6. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia aqui. Senhor, ouve a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração que não procede de lábios enganosos. Que a minha sentença venha de ti, que os teus olhos atentem para a retidão. Provas o meu coração e me visitas de noite. Tu me examinas e nada encontras, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, tenho evitado seguir o homem violento. Meus passos apegaram-se aos teus caminhos, meus pés não tropeçaram. Clamo a ti, ó Deus, porque tu me ouves. Inclina teus ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Esta é a oração que nós vamos trabalhar agora e ver aquilo que Deus vai nos ensinar. Dessa oração nós tiramos a grande ideia. Meus irmãos, esta oração aqui é tão interessante porque olha o que a grande ideia coloca para expor ou exprimir o que é realmente esta oração. Antes de expor o seu pedido para Deus, se exponha você para Ele. Olha como oração é coisa séria. Antes de você pedir tudo o que você quer para Deus, abra o seu coração. Conta para Deus como você está. Claro que Ele sabe tudo, mas Deus se agrada muito quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Fala para Ele como está a sua situação. Isso é importante. Antes de expor o seu pedido para Deus, se exponha você para Ele. Ok. Então, nessa introdução nós já vimos, e eu quero ver as duas fases desta oração de Davi. A primeira fase, versículos 1 a 6, e 6, ele clamando ao Senhor. A segunda fase, se expondo para o Senhor. Ali também, essa exposição está nos versículos 1 e 5. Então vamos começar, clamando ao Senhor. E eu quero que vocês prestem atenção alguns verbos que eu frisei aí. Ouve, atende, dá ouvidos, clamo, inclina, ouve as minhas palavras. Claro que a impressão que fica nesse início da oração de Davi é que ele estava numa situação desesperadora. Ele estava clamando, ele pedia que o Senhor desse ouvidos à sua voz, e ele pedia para que o Senhor inclinasse bem pertinho dele para ouvir a sua voz, porque ele estava desesperado. Ele estava desesperado a respeito dos seus inimigos,
Davi sempre teve inimigos, você notou? Eu contei mais ou menos uns 25 salmos em que ele intercede pelos seus inimigos. Senhor, me livra desses homens maus. Não sei como era a vida dele, nós já descobrimos, à luz da palavra de Deus, várias situações em que Davi se meteu e arrumava inimigos. E às vezes não eram inimigos que ele arrumava, mas que surgiam diante da maneira como ele servia a Deus e procurava ser fiel ao Senhor. Então, meus irmãos, às vezes nós clamamos. Deixa eu contar uma história para vocês. Você que é pai, já teve o primeiro filho, a primeira filha, é simplesmente desesperador. A gente não tem prática, né? Não sabe. Eu lembro quando o nosso filho primeiro nasceu e ele começou a ficar doentinho, e ligamos para o pediatra falou, leve imediatamente para o hospital, eu vou lá vê-lo. E chegando lá, o menino estava desidratado, já num estado bastante avançado, e o pediatra falou, olha, ele tem que fazer xixi nos próximos 20 minutos, senão o quadro vai se agravar. Agora imagina, meus irmãos, nós, marinheiros de primeira viagem, nós começamos a orar, e orar incessantemente. Sabe para quê? Para que o nosso filho fizesse xixi. Mas a nossa oração era de clamor. Senhor, por favor, ouve a nossa oração. É o nosso filho, dá ouvidos para nós. Inclina, venha pertinho da gente e escuta a nossa oração. Era uma oração de desespero. Meus irmãos, daqui a pouco o menino faz xixi. Nunca comemoramos um xixi de um filho com tanta alegria, por incrível que pareça. Mas o nosso clamor foi grande, porque nós estávamos dentro de uma necessidade que nós precisávamos do Senhor. O médico disse, eu não posso fazer mais nada. Eu já apliquei todos os medicamentos, ele está com soro, ele precisa fazer xixi. E nós oramos ao Senhor. E, meus irmãos, que comemoração a respeito de um xixi no filho. Mas é assim que Deus ouve a nossa oração. Então, o nosso clamor muitas vezes é desesperador. E, às vezes, Deus responde. Às vezes, Deus diz, espere. Às vezes, Deus diz, não. E é interessante, há orações que, por mais que se clame, Deus diz não, porque essa resposta, se eu responder como você quer, não vai ser bom para você. Então nunca se esqueça que quando você ora, você está elegendo Deus para ser o administrador do seu pedido. E ninguém melhor do que Ele para administrar as nossas orações. Ok, se expondo para o Senhor. Vamos nessa segunda parte aí que eu acho muito interessante. Ele vai se expor para o Senhor. E logo no início, o versículo 1, ele diz assim, a minha prece, a minha oração não procede de lábios enganosos, de lábios que não falam mentiras. Olha como Davi abre o coração para Deus. O contrário de lábios enganosos são lábios que proferem mentira. Então, Senhor, essa boquinha aqui só está proferindo verdade. Então, eu estou chegando até o Senhor com a minha boca limpa. Que interessante, né? Se abrindo para o Senhor. Provérbios 12, 22 diz assim, que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Olha como é importante nós estarmos preparados para falar com Deus, para pedir. Em segundo lugar, ele vai dizer no versículo 2, teus olhos atentem para a retidão. Vida reta? Senhor, olha para a minha retidão. É interessante. Retidão é qualidade de caráter daquele que obedece às leis de Deus. Isto é retidão. Provérbios diz que a integridade e a retidão me protegem, pois espero em ti. Vida reta é aquela vida que vive agradando o Senhor na observância dos seus princípios. E depois vamos lá no versículo 3, ele diz, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca.
Observe, meus irmãos, essa declaração de Davi: estou decidido. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, e para a minha atenção também, que Davi, ele não está pedindo para que a sua boca seja controlada pelo Senhor. Aqui, embora precisamos da ajuda do Senhor, ele falou: estou decidido. É uma decisão que ele toma. Às vezes nós pedimos para que Deus faça tanta coisa na nossa vida, quando Deus fala: amigo, decida. Você sabe dos princípios da palavra de Deus. Decida, obedeça. E às vezes nós queremos que Deus faça assim um milagre e venha fazer coisas que nós podemos fazer. Tomou a decisão. Quantas vezes no ministério a gente ouve ovelhas dizendo: pastor, eu estou pedindo a Deus para que me ajude a converter o meu marido. Sim, e o que você está fazendo? Que tipo de decisão você está tomando para que o marido veja Jesus em você? Cuidado. Estou decidido a não transgredir. Olha o que diz Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha, meu vingador. Para que as minhas palavras sejam aceitadas, preciso decidir a saber o que proferir. Cuidadinho com a boca. Você já viu aquele corinho que a gente ensina para as crianças? Cuidado, boquinha, o que fala. É interessante, né? Nós vibramos com as crianças cantando. Isso é para você também, marmanjo. Isso é para nós. Não é só para as crianças também. Salmo 14:3 diz: Senhor, põe uma guarda na minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Nós pedimos essa ajuda ao Senhor e é o Espírito Santo que trabalha, mas nunca se esqueça da sua responsabilidade de tomar a decisão de não transgredir. Vamos ao versículo 4 aí. Tenho evitado seguir o homem violento. Provérbios 3:31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Aqueles que são violentos sofrerão violência. Meus irmãos, precisam tomar muito cuidado com as nossas amizades. Me perdoe. Muito cuidado com quem nós andamos, quem nós escolhemos para ser os nossos próximos. Eu fico assustado com alguns crentes que têm mais comunhão com incrédulos do que com os crentes, em festinhas, ou chamam para suas casas. Muito cuidado, não tenha... Perdoe, esqueci de trazer o copo d'água aqui. Não tenhas inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Cuidado, meus queridos irmãos. Já vi muita gente sofrer duras consequências em sua vida por más companhias. Eu lembro de um caso de duas jovens que se colocaram para ajudar outra jovem não crente, só que essa jovem era drogada. E um dia elas trouxeram essa jovem para sua casa. E essa jovem já tinha ingerido muita bebida ou fumado alguma droga, e essa jovem entrou em convulsão na casa dessas duas jovens crentes. E elas correram e levaram ela para o hospital. Chegando no hospital, o médico chamou a polícia. Falou: essa está debaixo de uma overdose, essa jovem. E as meninas foram enquadradas. E até elas explicarem que não tinha culpa nenhuma, meus irmãos, como foi difícil. Mas qual foi o erro? Trazer aquela menina para dentro de casa. Cuidado, meus irmãos. Há maneiras de nós ajudarmos as pessoas. Cuidado, muito cuidado. Havia um pastor aqui na minha cidade, mas desses pastores que faz aquelas... Bom, nem sei se são pastores. E um dia alguém encontrou com ele e essa pessoa disse: eu sou ovelha do pastor Mendes. Aí esse pastor disse: o pastor Mendes é muito meu amigo e tal. E essa ovelha veio contar. Eu falei: não, eu não sou muito amigo dele, não.
Não me confunda com esse homem, porque se alguém entender que eu sou muito amigo deles, vão pensar que vou agir, eu ajo como ele age. Então, muito cuidado, meus irmãos, é uma forma de nós cuidarmos da nossa vida cristã. Então, cuidado com as más amizades. E lá no versículo 5, ele termina a dizer: meus pés não tropeçaram. Os pés que não tropeçam são aqueles pés que andam na luz. Meus irmãos, quando nós não andamos na luz, o tropeço é eminente. Quando nós andamos na luz, nós andamos em obediência aos princípios da palavra de Deus. Nós, pastores, quantas vezes ouvimos ovelhas: pastor, mas olha o que aconteceu comigo, porque não estava andando na luz. Olha, pastor, o que aconteceu com aquela amizade que eu tinha, porque não estava andando na luz. E quando não anda na luz, meus irmãos, só pode ter outro andar, que é nas trevas. Só nas trevas. É impressionante. Por isso, meus queridos irmãos, andem na luz. Vamos terminar a nossa palavra aqui, e eu quero colocar para os irmãos novamente a grande ideia. Antes expor seu pedido para Deus, se exponha para Ele. Só que é uma grande responsabilidade, é você contar tudo. E não adianta enganar a Deus, porque se você enganar a Deus, você está sendo um tolo, porque Deus não dá para você se enganar. Mas Ele quer que você abra o coração, se exponha para Ele e depois exponha o pedido para Ele. Antes de expor o seu pedido para Deus, se exponha você para Ele. Que esta oração sirva de modelo para mim e para você, e que saibamos orar sempre agradando a Deus. Agora, se nós errarmos nos nossos pedidos, nós temos um socorro, que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, consertando as nossas orações diante do Pai. Ore a Deus, mas procure fazer aquela estrutura que agrada a Deus. Primeiro, abra o seu coração. Conte para Deus como está a sua vida. Se ela não está tão boa quanto nós vimos neste salmo, confesse e depois peça. E depois de pedir, diz assim: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor ouve a oração desse servo que é tão imperfeito, mas foi alcançado pela tua graça. Que Deus nos abençoe. Amém.